E aí, pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre o Postman, que é uma ferramenta muito legal para fazer teste de API. E antes de mais nada, eu queria saber, você sabe o que é Postman? Sabe o quão complexo e poderosa é essa ferramenta? Se você não sabe, fica ligado nesse vídeo que a gente vai falar o que o Postman consegue trazer para a gente, quais são as facilidades e praticamente a gente vai ter um overview geral de tudo que o Postman consegue fornecer para a gente. Ele é muito utilizado tanto por QAs quanto desenvolvedores. Tem outras ferramentas que também fazem algo parecido com ele, mas eu gosto bastante do Postman pela facilidade com que ele consegue é, que ele consegue abstrair para a gente, né? Tanto na parte de execuções de testes de API, a parte de repositórios, todas as ferramentas que ele tem. Então fica ligado, confere o vídeo aí, vamos falar sobre Postman, beleza? Eu já estou aqui na página do Postman. Para você pesquisar ele é só digitar postman.com ou digita Postman da barra de pesquisa do Google e você vai conseguir achar, tá bom? E você vai chegar nessa página aqui, tá? Para baixar ele é bem simples, é só vir aqui no Download Desktop App e você vai baixar para o seu sistema operacional. É que no caso do Windows, que é o que eu utilizo, é a instalação básica. Next, next, next e pronto, não tem segredo, tá? Eu já tô com o meu instalado aqui, então essa parte eu não vou fazer, mas realmente não tem segredo nenhum, é só dar next, next. Se alguém tiver algum problema, pode colocar aí nos comentários que a gente faz uma parte 2 fazendo só a parte da instalação, se for o caso. Mas realmente é bem simples, tá? Então vamos lá. O que que é o Postman, né? Porque não sei se vocês já ouviram falar ou nunca ouviu falar antes na vida. Mas o que que é o Postman, né? Ele é praticamente uma plataforma de API para construir e utilizar APIs. Ele tem como um dos objetivos de simplificar todo esse passo a passo desse ciclo de vida da API, tá? Quais funcionalidades que o Robot Framework pode trazer para a gente, tá? A parte de repositórios de API, ele tem algumas ferramentas, ele consegue trabalhar com algumas coisas de governança. Os workspaces, que são os espaços de trabalho, você consegue ter isso bem separado. E também ele consegue ter uma integração com algumas ferramentas de integração contínua, tipo o GitHub, a Azure e assim por diante, tá? Se a gente der uma navegada aqui nessa página, a gente pode vir aqui em Learn More e que ele vai trazer algumas explicações sobre as ferramentas que ele tem, a parte de client, como funciona o design, toda uma parte de documentação bem boa dele. A gente consegue trabalhar com mock de servidor também. Tem muita coisa que dá para fazer com Robot Framework, tá? Realmente tem bastante coisa. Parte de monitoração também, detecção de API. Mas, beleza. O que que realmente acaba sendo um pouco mais utilizado? Porque hoje no mercado utiliza muito o Swagger também, principalmente o time de desenvolvimento, porque eles já conseguem deixar as coisas meio que documentadas lá e tudo mais. Acaba que, no meu entendimento, acaba que o time de qualidade acaba usando mais o Postman do que realmente o time de desenvolvimento. Embora eu também utilize bastante. O Postman, tipo, ele tem esse benefício de facilitar as coisas, mas quando você tem um trabalho muito complexo, você está trabalhando com muita gente e tem que ficar dando manutenção em teste, o que não é muito comum ficar movimentando muito endpoints, né? Porque você pensa que você vai estar com front-end utilizando isso, e se você, por exemplo, está vendendo seus endpoints, você é uma empresa que está vendendo sistema de endpoints para outra que vai fazer o front-end, só vai fazer integração. Então você ficar mexendo muito nisso é ruim. Então geralmente não vai mudar muito. Então aí não é para ter muito problema de trabalhar, estar trabalhando em equipe e estar utilizando o Postman para os testes de API, tá? Então ele acaba sendo bem bom para utilizar no geral, assim. A parte de documentação dele é bem boa. Então vamos pegar um exemplo aqui, vou abrir o Postman aqui e mostrar algumas coisas só para ficar um pouco mais palpável agora essa introdução do que é essa ferramenta, tá?
Essa é a cara dela. Eu tava fazendo um teste aqui, isso aqui não existe mais. Essa é a cara dela aqui quando você baixa, e eu acho que eu coloquei no Dark Mode. É só vir aqui, você consegue, nos settings, você consegue mudar algumas coisas, ó, tema. O meu tá... Ah, não, é porque o default dele é esse aqui. Aí eu coloquei no Dark aqui, é a mesma coisa. Mas tem a parte, tem o branco também pra quem gosta. Mas vamos lá, essa é a cara do Robot Framework quando você baixa. A gente tem a parte do Home aqui, que ele pede para você fazer, para você criar uma conta e fazer um login. Dá para utilizar sem fazer essa conta, mas você fica com algumas limitações de algumas coisas aqui. Você não vai conseguir criar algumas ferramentas de monitoração, parte de API, os mocks de servidores, para isso você precisa de uma conta, tá? Então depois você pega aí e cria uma conta para você, porque vai ser bom, bem bom para quando a gente começar a fazer alguns exemplos aqui. Sem contar que ele tem integração com o que está na parte da nuvem no site. E você consegue utilizar o Postman pelo site também, pela página web, se você tiver uma conta, tá? Mas a gente pode vir aqui, ó, e skip e começar sem, né? Mas eu queria ir no home, eu não vou conseguir. Eu queria ir na parte de home para ver umas coisas que ele mostra. Ah, beleza, eu consegui ver aqui no Explorer. Se eu vim aqui no Explorer, ele tem algumas APIs que são dele, ou que foram criadas aqui, ou alguém. Basicamente alguém criou e divulgou aqui pelo Postman, tá? Então a gente consegue fazer um fork nisso. Pra quem não sabe o que que é um fork, é meio que basicamente fazer uma cópia de uma branch pra você. É basicamente isso, tá? Então a gente consegue fazer isso e mexer a gente pra gente fazer qualquer teste, qualquer coisa aqui, ó. Por exemplo, ó, do Slack. Do Slack não tem nada. Mas vamos ver Stewart API, vamos ver isso aqui. Ó, esse aqui tem bastante. This folder empty. Eu acho que eu não vou conseguir fazer isso se eu não tiver uma conta. Eu vou precisar de uma conta para eu conseguir mexer com essas coisas aqui. Com essa parte de Explorer, para ver as APIs e tudo mais. Mas depois vai lá, cria uma conta que vai ser muito melhor, tá bom? O que que a gente consegue fazer aqui então agora? Vamos vir aqui nessa parte de. A gente vai precisar de criar, para criar o workspace, a gente vai precisar de uma conta também. Depois eu vou fazer isso com a minha conta, mas a gente tá vendo aqui só um overview antes do que é o Robot Framework, tá? Então a parte de collections primeiro. A parte de collections é onde a gente separa as nossas requisições. Então a gente pode vir aqui e renomear rename de request sites. Pronto, e eu vou adicionar uma request aqui. E para adicionar uma request, posso só clicar aqui em add request, vai criar. Ou posso vir aqui também, ó. Aqui em cima, ah não, aqui ele vai criar as collections. Eu posso vir aqui nesse new aqui em cima. Quando eu venho nesse new aqui em cima, eu posso escolher qualquer outra coisa que eu quero criar. Se eu quero criar uma request, um environment, uma collection, os workspaces, os monitoramentos, mock servers, uma API, mas isso não dá por conta da limitação que eu tô deslogado aqui, tá? Então, tem que estar logado para você fazer a maior parte das coisas, tá? Deixa eu só excluir isso que eu criei a mais. Delete e delete. Então tá, e como que eu faço uma requisição, né? Você criou a sua nova request aqui, você pode pegar e vir cá e renomear. Eu vou fazer um exemplo no YouTube, tá? Basicamente, qualquer chamada numa página web ou diretamente no endpoint é uma requisição HTTP que está acontecendo. Seja API sendo REST ou SOAP, não importa, é uma requisição que está acontecendo. Então, aqui a gente vai colocar o caminho dessa requisição. Se a gente está falando, por exemplo, do YouTube, e eu quero vir cá e só usar esse link aqui, ó, do YouTube, então eu posso só pegar, colocar ele aqui e enviar a requisição. Nesse caso, estou fazendo requisição para a página do YouTube. Eu poderia ter um endpoint específico, igual eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre testes de API,
com o Robot Framework, que a gente está mandando a requisição direto no endpoint. A gente pode usar eles aqui e vai trazer uma resposta um pouco diferente, porque vai trazer a resposta direto do endpoint. Inclusive, eu vou até pegar aqui esse aqui, ó, do Faker API, e a gente vai fazer um teste nele agora também. Então vamos lá, vamos fazer primeiro esse do YouTube aqui. Então, tá tudo pronto, não precisa de header, não precisa de autorização, não precisa de nada esse daqui. Eu só posso pegar e só enviar. Olha o que ele vai me retornar. Ele vai me retornar todo o HTTP HTTP não. Todo o HTML da página do YouTube. Ele traz tudo aqui. Se eu pegar e vir nesse preview, olha só, ele tá tentando. É as coisas do YouTube que ele tá tentando carregar aqui. Agora, se eu pegar e criar uma nova request aqui, deixa eu adicionar uma nova request. Esse outro new request aqui, eu vou pegar e vou copiar o address aqui, ó. Vou pegar e copiar isso aqui tudo. Eu vou colocar aqui. Olha só que legal aqui. Quando a gente coloca, como ele já entende que isso aqui é uma variável, isso aqui ó, que ele está pedindo por conta do ponto de interrogação. Então ele já traz aqui para a parte de parâmetros e já deixa organizado aqui. O headers ele não está mostrando nada a mais, mas não é como se não tivesse headers. Você vê aqui, ele tem uma parte escondida do headers, que é o automático que é gerado aqui. Authorization realmente não tem nada, então a gente pode pegar e enviar. Se a gente pegar e enviar, veja bem que a resposta já é um pouco diferente do que a gente pegou no YouTube, mas é idêntico a isso aqui, ó. Ele tá recebendo um JSON certinho, igual o do site e igual o dos vídeos que a gente fez do Robot Framework. Para quem não acompanhou do Robot Framework, do que eu tô falando, eu vou deixar, eu acho que aqui no final do vídeo, algum lugar aqui no vídeo, os cards para ir para as playlists que tem explicando tudo certinho sobre os testes de API, tá bom? O Robot Framework ele tem outras ferramentas aqui também. Seriam bem ferramentas, mas seriam opções que a gente pode utilizar dentro da nossa requisição. Além dessas que eu mostrei aqui de header e autorização, que já são coisas bem de praxe, né, comum, a gente tem essa parte de pré-request scripts e testes, que são coisas que vão ser executadas antes de rodar a requisição e depois. Então imagine que você precisa gerar um número randômico para testar alguma coisa aqui. Imagine que você precisa gerar um CPF válido. Imagine que você precise fazer alguma busca às vezes antes, tratar algum valor. Você vai utilizar tudo aqui que é no pré-request. Então é tudo que provavelmente o seu teste vai utilizar, você vai trazer e utilizar ele aqui. Se eu não me engano, eu acho que isso aqui é escrito aqui, ó, é escrito em JavaScript, isso aqui, ó. Tá? Então quem sabe de JavaScript aí vai conseguir utilizar essa parte aqui. A gente tem a parte de teste também. A parte de teste já é para validar alguma coisa que aconteceu depois que o script rodou. Então, às vezes você precisa de uma validação a mais, quer deixar um pouco mais automático a validação das suas requisições. Você consegue pegar e desenvolver alguns testes aqui. Se eu não me engano, o Robot Framework ele tem algumas coisas que a gente consegue setar aqui automaticamente, ó. Eu não sei se tem alguns testes meio padrão que a gente consegue que ele já deixa meio escrito, mas olha só, eu cliquei ali na documentação, ele trouxe, ele já te dá alguns exemplos de testes que você pode tentar implementar aqui. Então, tem algumas coisas mais padrões que são esperadas, que a gente consegue utilizar isso para fazer nossos testes, tá? Outra coisa legal aqui, que a gente consegue utilizar aqui, que eu já consigo mostrar aqui, é a parte de environments. Para que serve isso? Pensa no seguinte, você está testando uma API de um e-commerce na sua empresa e você tem o ambiente de QA. E para esse ambiente de QA você tem uma URL diferente, você tem usuários diferentes, você tem provavelmente produtos diferentes, a massa de dados é toda diferente. E aí, eles pedem para você fazer um teste em desenvolvimento, com o pessoal de desenvolvimento. A gente quer fazer um shift left, a gente quer começar a testar antes, então já vem fazer alguns pré-testes aqui com a gente.
Então pega a collection que você criou. O que é a collection? É o conjunto de testes de API, é o conjunto de requisições criados aqui no Robot Framework. Presta atenção nesses nomes aí que são muito utilizados. Então pega essa collection que você criou e traz ela para cá e já começa a rodar alguns testes. Qual que é o problema? Se você não parametrizou isso muito bem no environments, você vai ter que mudar um teste por um. E isso vai dar muito trabalho. Então, por isso que é muito bom utilizar o environments, porque a gente pode pegar, por exemplo, new environment e vamos criar um outro environment aqui também, ó. A gente tem o environment 1 e o environment 2. Aqui você vai setar um monte de variáveis, aqui você vai setar outro monte de variáveis. Quando você for variáveis e valores para cada variáveis. Quando você for executar o teste, você quiser utilizar o environment 1, o que você tem que fazer? Você tem que vir aqui em cima, e vai mudar o environment que você tá. Ó, eu tô no no environment aqui, sem environment, né? E você só vai mudar o environment que você tá. E como o nome das variáveis vão ser os mesmos, o que que vai acontecer? Só vai mudar o valor dela. Com isso aqui vai mudar o valor, você não vai ter que refatorar, não vai ter que mudar nada no teste. Você está todo parametrizado para trabalhar em um ambiente diferente. Então é muito interessante, é muito importante pensar nesses aspectos e ver se vale a pena utilizar os environments e se vale utilizar para a gente não ter esse problema aí de ter que refazer teste. Mas a gente vai ver isso certinho quando a gente começar a fazer alguns exemplos aqui. Eu vou trazer alguns exemplos como utilizar o environment e tudo mais, como que você cria uma variável, toda essa parte aí, a parte de pré-request, de request. Então, pro vídeo de hoje é só e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, pessoal!